Olá pessoal, eu sou a Marcela e esse é o canal Sousas em Portugal. Oi gente, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, né? Já faz muito tempo desde a última vez que nós gravamos conteúdo aqui para o canal, há mais de um ano, se não me engano. E neste último ano, né, desde a última gravação, a última postagem de canal até hoje, muita coisa aconteceu com a nossa família, muita coisa aconteceu com a gente, mas eu criei um roteirinho aqui para poder falar com vocês, né? Há muito tempo que eu venho querendo gravar, né? Voltar a gravar aqui para o canal, né? Voltar a ativar aqui nossos vídeos, as nossas postagens e contar para as pessoas o que nos aconteceu nesse último ano aí, em que nós sumimos aqui do nosso canal, nós sumimos realmente das redes, ficamos mais fechados, mais restritos, assim, por conta das coisas que nos aconteceram. E agora eu achei que, enfim, não dá pra gente definir, né, decidir qual seria um momento melhor, então eu já vinha amadurecendo isso e eu decidi, hoje eu vou gravar, né, pra explicar para as pessoas tudo o que nos aconteceu, né, contar tudo que houve nesse último ano, para que vocês possam saber, que também pode ajudar muita gente, pode servir de alerta para muita gente, enfim, né? Se a gente não alcançar muito público, não tem problema. Se a gente conseguir, é o que a gente sempre disse, esse era o intuito do canal. Se nós conseguirmos auxiliar, ajudar uma pessoa, uma família que seja com qualquer tipo de informação, às vezes ali com uma identificação, né, de que as pessoas estejam passando ou pensando em fazer as mesmas coisas que nós fizemos ou passando por coisas semelhantes, já valeu a intenção do nosso canal, tá? Então, sem mais delongas, assim como a gente começou aqui no título, eu nem sei se esse vai ser o título, mas só para não vou fazer suspense. Sim, pessoal, nós estamos no Brasil, tá? Nós estamos no Brasil, voltamos para nossa cidade, nós voltamos em janeiro desse ano, em janeiro de 2024, então agora fazem 10 meses, hoje é dia 12 de novembro, então faz aí uns 10 meses, mais ou menos, que nós retornamos ao Brasil, tá? Gente, eu tô olhando aqui no meu roteiro, tá? Para não esquecer as coisas que eu queria falar. E muitas coisas, como eu disse para vocês, aconteceram para nos fazer tomar essa decisão de retornar ao Brasil. Enfim, não vou conseguir falar tudo, nem pretendo falar tudo aqui nesse vídeo, mas é para iniciar dizendo que sim, nós estamos novamente aqui no Brasil. Logo depois, né, do nosso último vídeo, da nossa última postagem, eu não lembro nem se foi depois, agora eu tô um pouco perdida na linha temporal das coisas que aconteceram. Mas nós sofremos um golpe em Portugal. Nós sofremos um golpe muito chato, muito desagradável, nenhum golpe é bom, mas enfim, foi uma coisa que realmente nos tirou do eixo, né? Foi um problema muito sério, foi uma coisa muito difícil da gente conseguir contornar, porque nós descobrimos um golpe que depois veio seguido de outras coisas e nós fomos descobrindo cada vez mais coisas. E isso tirou o nosso norte, realmente tirou o nosso norte. Depois eu pretendo gravar um vídeo especificamente falando para vocês a respeito desse golpe, até como eu disse, para servir de alerta, para que as pessoas fiquem mais espertas, para que as pessoas fiquem mais ligadas nas coisas que acontecem, tá? E, enfim, então depois eu vou falar um pouco sobre essa questão do golpe num vídeo separado, já para realmente explicar um pouco melhor, tá? Depois que a gente passou por isso, depois que a gente sofreu esse golpe, nós tivemos que nos recolher, assim, para poder reavaliar como a gente ia seguir em frente a partir dali. Porque realmente foi uma situação que pegou a gente muito de surpresa, né? Na verdade, a gente foi descobrindo uma coisa aqui, uma coisa ali, até que nós descobrimos tudo, e depois disso nós tivemos que recalcular as nossas rotas, e as coisas começaram a se tornar cada vez mais difíceis. E além disso, também eu estava com muita dificuldade na questão de emprego, né? Eu tinha feito uma entrevista de emprego, eu tinha passado nessa entrevista e havia um prazo, mas esse prazo foi se estendendo, isso foi no meio do ano passado. Eu fiz a entrevista e passei em julho,
e a ideia era iniciar após o período de férias de Portugal, então era no final de agosto, mas a coisa foi se estendendo cada vez mais e juntando tudo isso, foi se tornando uma bola de neve, foi se tornando um problema cada vez maior, e isso começou a afetar a minha saúde mental de uma forma que eu já não conseguia mais pensar, raciocinar realmente, né, ter um pensamento racional. Eu estava sofrendo muito, estava sendo muito difícil para mim e para minha família, né? Principalmente porque me viam naquela situação de não conseguir solucionar as questões, né? Eu e o Alexandre conversamos muito, pensamos muito e eu estava realmente num limite, né? E depois disso, vieram as festas de final de ano, nós fomos passar as festas de final de ano com a nossa família no Reino Unido. Foi maravilhoso, foi incrível, assim, foi um momento que eu precisava muito também de estar perto de pessoas que eu amo, né? Claro, tenho a minha família. Desculpa, gente, o barulho aqui. Tenho a minha família, claro, mas, tipo, tá perto também do meu irmão, né? Meus sobrinhos, enfim, minha cunhada, minha família, né? Então foram momentos maravilhosos, mas que também me deram uma crise muito grande de pensar que logo a gente retornaria para nossa casa em Portugal e que os problemas estariam lá, né? Nesse meio tempo, em janeiro, eu fui chamada para finalmente iniciar o meu trabalho, né? Já tinha se passado ali 6 meses praticamente, mas eu pude iniciar o meu trabalho, né? E esse trabalho foi num horário que eu não conseguia conciliar com o horário das crianças, então as minhas crianças iam ter que ficar sozinhas e devido a problemas também ligados à questão do golpe que a gente tomou, isso estava me deixando muito, muito preocupada, então eu não estava conseguindo me dedicar direito no meu trabalho, que eu esperei tanto por isso, e nesse meio tempo aconteceu o principal, que foi que o meu marido foi chamado para trabalhar aqui no Brasil. Ele recebeu uma proposta irrecusável de emprego aqui no Brasil. E unindo tudo o que estava acontecendo conosco, nós tomamos a decisão, né? Tomamos a decisão de então retornar ao Brasil, por conta dessa proposta de trabalho dele, que seria muito boa para ele e todos os problemas que a gente estava passando. E então, por conta disso, nós decidimos retornar ao Brasil. Como tudo foi assim, aconteceu muito rápido, né? A gente estava passando por essa situação há já bastante meses, né? Há vários meses, mas a proposta de trabalho, essa questão de trabalho entre ele recebeu a proposta e aceitaram tudo direitinho do jeito que queria, que era para ser, porque queriam que ele tivesse no trabalho, né? Isso foi tudo muito rápido, pegou a gente muito de surpresa, então acaba que nós fizemos uma mudança. Assim, aquela mudança que a gente fez do Brasil para Portugal, que nós demoramos 5 anos de planejamento para fazer, para retornar para cá foi em 20 dias. Então foi uma coisa assim surreal, né? Entre a gente decidir vamos voltar ao Brasil e vamos preparar então essa mudança, porque queriam que ele chegasse aqui para iniciar o trabalho imediatamente, né? Não tinha prazo, assim, não deram uma questão de, então tudo bem, 3 meses, alguma coisa assim, nada disso, era para iniciar depois de 20 dias. Então, nós tivemos que organizar uma mudança de país, assim, em 20 dias. Então, foi tudo muito, muito rápido. Nós não tivemos muito tempo de pensar, né? Foi só realmente conversar nas escolas das crianças para pedir o cancelamento de matrícula, né? Documentação deles e tal. Eu pedi saída do meu trabalho, ele pedir saída do dele, enfim. E a gente retornar para o Brasil. Quando foi em janeiro, né? Isso foi em janeiro, no início de janeiro que isso aconteceu. No final de janeiro, mais precisamente no dia 24 de janeiro, nós estávamos desembarcando aqui no Brasil novamente. A partir daí foi já uma outra etapa da nossa história, da nossa vida, né, que começou, porque nós tínhamos a intenção de um dia retornar a Portugal? Sim, nós tínhamos a intenção de voltar a Portugal, porque tudo que nós decidimos, tudo que nós fizemos para tomar a decisão de ir para lá, não sumiu de uma hora para outra, as coisas não mudam assim. A nossa intenção principal de mudança para Portugal era pelos nossos filhos, principalmente, pela questão do futuro deles, pela qualidade de vida, pela educação, pela segurança acima de tudo. Então, assim, essas coisas não mudaram, né? Então a gente pensou, olha, né, os nossos planos foram deturpados, infelizmente, nós tivemos intercorrências muito sérias, né, nessa primeira tentativa, mas daqui a alguns anos a gente vai tentar novamente e vai ser dessa forma, né? Daqui a alguns anos a gente retorna com as crianças, sei lá, mais velhas um pouco, para a gente retomar isso e eles seguirem lá. Porém, né, os nossos planos são diferentes dos planos de Deus para nós.
E são coisas acontecem com a gente e a gente não entende bem o porquê, mas depois, se você ficar atento aos sinais, você acaba entendendo. Nós voltamos sem uma intenção de retornar a Portugal, pelo menos por um bom período, né? Por tudo que nós tínhamos passado. E isso não é uma mudança fácil de se fazer, né? Em um ano a gente tá em Portugal, no outro ano a gente tá no Brasil, aí de repente, não, ninguém pensa nisso, né? E quando você faz uma coisa dessa, você não faz uma coisa dessa pensando em um ano, em coisa de um ano você tá indo e voltando. A gente não tá mudando de uma cidade para outra, a gente não tá mudando de uma casa para outra, é países, é continentes, é muito diferente, né? Mas acontece que, assim, dentro de um mês que a gente estava aqui, nós começamos a notar coisas e aquilo começou a mexer muito com a gente, comigo principalmente, o que foi uma enorme surpresa, porque eu era quem mais estava sofrendo lá em Portugal com tudo que a gente tinha passado, com tudo que estava acontecendo. Né? Minhas crianças estavam muito bem adaptadas, meu marido também estava super tranquilo, super bem, e eu não estava conseguindo seguir em frente depois de tudo que tinha acontecido conosco, com as dificuldades que eu estava enfrentando. Então, assim, foi uma surpresa muito grande quando eu percebi que eu fui a primeira pessoa a começar a sentir as coisas que eu estava sentindo aqui. E isso começou a pesar muito na minha cabeça. Muito, porque ao mesmo tempo em que eu sentia aquela coisa, assim, totalmente inesperada, de tipo, eu tô sentindo falta de Portugal, eu tô comparando as coisas, né, como assim, né, porque assim, gente, recapitulando um pouco, nos primeiros 15 dias de retorno foi tudo um sonho, né? É aquela sensação de você estar de volta na sua casa, né? Naquilo que você sente que é o seu lar, né? Entre os seus ali, de rever as famílias, de rever os amigos e de estar nos lugares que você já conhece, ainda mais porque nós não só voltamos para o Brasil, mas nós voltamos para a nossa cidade mesmo, né? Onde está a nossa família, minha família no caso também, que a família do Xande já não é daqui, mas enfim. Então, assim, foi uma sensação maravilhosa de aquele acolhimento, de pertencimento novamente, de retorno ao seu lar. Então, né, tava tudo ótimo, tudo lindo, vamos reiniciar a nossa vida e vamos lá. E quando deu um mês, eu comecei gradativamente a pesar algumas coisas e eu notei que eu estava sentindo muita falta de lá. E eu não entendi o porquê disso, porque eu pensava, eu sofri tanto, né, lá a gente passou tantas coisas, a gente foi enganado, né? Mas ao mesmo tempo eu comecei a me lembrar de coisas muito boas que eu passei lá e comecei a fazer algumas comparações, conforme a nossa rotina foi se estabelecendo aqui de novo, eu comecei a fazer comparações sobre as coisas e aquilo foi pesando mais e mais e mais. Até um certo momento, né, eu estava bem reflexiva, bem, assim, internalizando isso. E eu cheguei pro Alexandre e conversei com ele e ele me disse que também estava sentindo coisas muito semelhantes. E na mesma hora a gente pensou, então a gente quer voltar, a gente precisa voltar. E, bom, mas até então, a gente precisa voltar e a gente vai voltar. A gente disse, né, que futuramente a gente vai voltar, então o que a gente vai fazer? A gente pode começar, né, já que a gente agora sabe, mais do que nunca temos essa certeza, né, vamos começar realmente a organizar as coisas com muita calma, quem sabe daqui a 5 anos e tudo mais. Mas aconteceram também algumas questões profissionais com o Xande, então nós decidimos que nós iríamos antecipar o nosso retorno a Portugal. Porque conforme foi passando o tempo, mais coisas foram destoando, mais coisas foram acontecendo conosco. Até eu chegar num ponto em que eu me senti literalmente uma estranha no ninho. Por mais que eu ame a minha cidade, por mais que eu ame o Brasil, eu ame a minha família, eu ame as pessoas aqui, e eu sinta que aqui sempre vai ser uma casa para mim, sempre vai ser um lar para mim, porque é de onde eu venho, né? É onde eu nasci e tudo. Mas eu comecei a perceber que eu não tinha dado a chance de absorver de coisas boas que eu tinha vivido lá, sabe? A gente tomou a decisão, assim, de imediato, baseado em tudo que a gente tinha passado lá, né? E que eu, em específico, não tinha dado uma oportunidade de realmente viver aquela cultura da maneira como ela precisa ser vivida e enxergar as coisas boas, né? Os problemas me afetaram e me sufocaram de uma maneira que eu não conseguia enxergar isso mais. Então, inicialmente, eu me senti muito fraca, né? Eu me senti muito covarde de ter desistido tão rápido, de ter me deixado abater tão rápido. Mas depois de um tempo e de muita oração, também, eu percebi que se eu não tivesse feito isso, talvez eu não enxergasse o que eu enxergo hoje.
Talvez eu jamais teria vontade de retornar para lá, talvez eu não estaria feliz lá se eu não tivesse saído do local onde eu estava sofrendo, saído do olho do furacão para eu poder enxergar melhor. Hoje eu enxergo melhor. Hoje eu me sinto mais preparada para lutar. Hoje eu vejo coisas que eu não via antes. E principalmente, eu hoje sei que retornar para cá não resolveria os meus problemas. Que retornar para cá não seria melhor para mim e para minha família. Que retornar para cá não faria com que eu tivesse de volta todos os sentimentos que eu tinha antes de ir. Porque uma vez que você tem parâmetro, tudo muda na sua cabeça. Eu acho que só quem já fez isso, quem já fez uma mudança nesse nível, é que vai entender. Quando eu estava lá e eu pensava aqui, eu pensava na vida que eu tinha. E aquela ilusão de que se eu estivesse aqui novamente, eu iria retomar a minha vida que ficou parada. E as coisas não são assim, gente. A vida anda para frente. O mundo não para porque a gente teve problemas. E voltar para cá não significava retomar a minha vida, significava começar uma outra vida. E até então eu não tinha parâmetros, eu não tinha comparativos, e agora eu tenho. De repente eu comecei a ver isso, uma coisa estava se chocando com a outra, e eu percebi que eu não era mais a mesma pessoa. E as coisas que me faziam feliz aqui já não fazem mais. É claro que eu não estou falando da família, né, gente? Não envolvemos aí, em nenhum momento a gente pode envolver pessoas. Porque pessoas são, né, a família são as pessoas que a gente vai amar pro resto da vida. Mas então, conversando muito sobre isso e devido às questões profissionais do meu marido, nós decidimos antecipar ao máximo possível o nosso retorno a Portugal, para que a gente pudesse recuperar, né, assim, o tempo que nós estávamos perdendo, né, estando de volta aqui. Tá? Eu considero, não vou considerar realmente um tempo perdido, porque como eu disse para vocês, eu realmente acredito nisso. Eu sei que Deus faz as coisas como tem que ser. Tudo tem propósito, nada acontece por acaso. E eu precisava estar aqui para eu enxergar o que eu enxergo hoje, né? Mas o sentimento de urgência, né? Agora que eu entendi, então agora eu tenho que retomar tudo. Só que tudo tem que ser feito com calma, para que não seja feito errado. Então, por conta disso, nós decidimos realmente que a gente iria antecipar o nosso retorno. Nós não vamos dar datas, por enquanto, a gente só sabemos, só vamos dizer que é no próximo ano, né? A gente vai ter completado 2 anos aqui. E aí nós vamos fazer o nosso retorno quando a gente estiver mais preparados, né, com coisas mais concretas. A gente vai vir aqui, vai contar para vocês a respeito de tudo, da questão do nosso retorno, datas, enfim, tudo que a gente vem pensando com relação a mudança em si para lá, né? Agora, inicialmente aqui, deixa eu ver aqui, gente, faltou falar, porque eu já falei pra caramba. Enfim, acho que é basicamente isso, tá? Neste momento, hoje é terça-feira, a gente vai fazer outra mudança totalmente inesperada de casa, aqui mesmo na nossa cidade. Nós estamos saindo aqui do apartamento onde a gente tá, que foi o apartamento que nós conseguimos quando ainda estávamos em Portugal e precisamos fazer tudo às pressas para voltar para cá. Depois de amanhã a gente está fazendo uma mudança para um outro apartamento, que com fé em Deus vai ser nossa última morada aqui, antes de nós retornarmos para Portugal. Eu espero não ficar mais distante, tanto tempo distante aqui do canal, né, poder gravar mais e explicar mais para vocês, conforme for passando aí o tempo, não ficar tão sumido, porque é o que eu digo, eu não sou famosa, eu não tenho intenção de ser famosa, mas desde que eu iniciei o nosso projeto lá atrás de mudança, o que mais ajudava a gente era ver canais e pessoas comuns como eu, gente normal, falando sobre essa mudança, porque isso me ajudava não só a ter conhecimento, a ter conteúdo a respeito de como funciona uma imigração, de como é o país, do que as pessoas estão sentindo, de como é isso para elas, até a questão prática também, sabe? De informações de documentos, de coisas assim, sabe? E a identificação, né? A gente se identifica com as pessoas. Então, foi um longo prazo até a gente conseguir, eu vir aqui, né? Eu tomar a decisão de vir aqui e conseguir falar o que tinha acontecido. E, como disse para vocês, vou gravar um vídeo explicando mais a respeito do golpe que nós tomamos lá. Depois, agora, nós tomamos um golpe aqui também. Então, assim, não está sendo fácil, mas eu creio que Deus está abençoando a gente e tudo vai dar certo, conforme a vontade dele. Não vou colocar prazos, né, que antes a gente tinha um roteirinho de dias certos para postar, não sei quando eu vou conseguir
falar a respeito gravar outro vídeo, soltar outro vídeo. Mas eu pretendo fazer isso logo. Depois a gente também vai gravar para vocês nosso novo apartamento, né? Vamos mostrar para vocês a nossa casa nova, que vai ser a última, enfim. E conforme for surgindo mais conteúdo, a gente vai colocando aqui. E eu espero que ajude alguém de alguma forma. Quem notou que a gente sumiu, né? A gente não tem tantas pessoas aqui na nossa rede, mas as pessoas que depositaram essa confiança na gente, que vem seguindo a nossa história, a nossa trajetória, né, vai poder agora saber o que aconteceu conosco e seguir aí até o dia de nós entrarmos novamente no avião e retornarmos a Portugal. E daí pra frente também o que a gente puder continuar aqui ajudando e fazendo, nós vamos fazer, tá bom, gente? Então esse foi o primeiro vídeo de retorno, eu espero que vocês tenham gostado, espero que ajude a esclarecer para vocês o porquê do sumiço, peço desculpas por mim, pela minha família, por a gente ter sumido, porque é um saco isso, né? A gente tá acompanhando a pessoa, né, aquilo ali, e de repente some, a gente não sabe o que aconteceu, e aí a gente fica assim, pô, né, tava sendo útil para mim, agora eu não sei o que aconteceu. Então, foi isso que aconteceu, estamos no Brasil, vamos retornar a Portugal em breve, se Deus quiser, e voltamos para contar mais coisas para vocês, tá bom, gente? Um beijo, obrigada pela atenção de todos e até o próximo vídeo.